mercado financeiro voltou a ajustar para baixo suas expectativas tanto para a inflação quanto para o crescimento econômico este ano e passou a ver a expansão de menos de 0,5% em 2022, mas manteve o cenário em relação à política monetária de acordo com a pesquisa Focus, divulgada na última segunda-feira pelo Banco Central. O levantamento semanal mostrou que agora a expectativa é que 2021 termine com uma inflação acumulada de 10,02% contra 10,04% calculada antes. Forte estouro da meta, que é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Até que ponto, o professor Aquito, a Omicron vai respingar na questão econômica do Brasil para o ano que vem? Do mundo, né? Eu acho que em quase a sua totalidade. Nós temos aí uma doença nova, evidentemente é nova. As doenças, Vitor, elas têm um comportamento que a matemática ela consegue descrever. Também a matemática é usada nisso, viu, Carioca? São curvas, né, de contaminação que atingem um ápice e depois elas recrudescem. Isso é usado para você produzir remédios, produzir capacidade de tratamento, enfim, né? E nós temos aí uma doença nova, né? E nós temos uma narrativa forte, fortíssima de apavoramento, de pânico, né, que se cria na população. Inclusive, os serviços de tratamento psicológico psiquiátrico, públicos ou privados, sabem disso porque aumentou muito, né, a demanda de pessoas necessitando deles. Então, nós temos aí tempos difíceis pela frente, com certeza. Rigon, expansão do PIB em menos de 0,5% e inflação de 10,2%, passando aí dos dois dígitos, né? Perdão, 10,2% não, 10,02%, é bastante diferente, com a meta fiscal de 3,75%. E aí, como é que está a nossa política econômica? O país reflete tudo nessa condução, que para mim essa incompetência é mais prejudicial que a Ômicron. Porque a incompetência ali não é de agora. Vou citar um exemplo hoje do ministro da Economia, Paulo Guedes, que referiu-se ao reajuste dado aos servidores, e na verdade foi só para uma categoria, que são os policiais militares, que é a base do presidente, dizendo que ele comparou isso com um Brumadinho. São vários pequenos vazamentos, cada reajuste é um vazamento, até que tudo explode e cai. Mas esse mesmo ministro foi bonzinho com os militares no começo do mandato e com os policiais do Distrito Federal. Então vem chorar agora as pitangas. Achar que o povo tem memória curta. Obviamente, eu até queria citar um dado que um ouvinte passou há pouco, falando que a respeito de 1 milhão de infectados, 5% desse pessoal vai precisar de hospitalização. São 50 mil pessoas hospitalizadas por conta disso. Não há sistema público que aguente. Então, é mais um fator para tornar essa coisa toda de inflação de 2 dígitos, me desculpa, é o pior governo que já se passou por aqui. Não soube administrar a crise, achando que a economia, que a crise dependia da economia, sendo que é uma coisa que devia ser tratada conjuntamente. E é por conta dessa coisa de politização da economia. Eu falei para não sair, para trabalhar e não ficar em casa. É isso tudo, essa falta de rumo, né? De precisão, né? Navegar é preciso, que está levando o país para esse coisa. A gente tem que rezar muito. Eu acho que o grande desafio do brasileiro vai ser orar legal, porque esse começo de ano, ao que se pinta nesse final de ano, vai ser muito, muito, muito difícil. Olha, Rigon, eu concordo com você nesse aspecto do aumento, né? Porque eu acho que o aumento, quando existe, tem que ser igual a todos. Agora, criticar o atual governo como não se tivesse sabido, né, gerenciar a crise, eu quero lembrar aqui que o sistema SUS está sendo elogiado pela rapidez com que apresentou respostas, né, para esse enfrentamento da Covid, e que o Brasil está entre os países que mais vacinaram no mundo, né, mesmo não produzindo a vacina. Nós temos que orar, rezar e meditar, sim. Professor Itamar. Me permita ser mais direto agora, porque
fui professor de História Econômica durante 28 anos, conheço um pouquinho de economia, em especial a questão inflacionária. O que as pessoas, em geral, não sabem o que é inflação. Inflação não é propriamente aumento de preços, mas é a desvalorização da moeda frente às mercadorias. E o que provoca isso? O que provoca isso é excesso de meio circulante. E qual foi a posição da esquerda brasileira quando veio o auxílio emergencial, que era necessário, mas eles queriam um valor muito maior, com a estratégia, com a posição pensada para destruir o lastro da base monetária brasileira. O ministro Paulo Guedes, acho que hoje ou talvez o principal economista do Brasil, foi genial. O que a esquerda nunca imaginou que ele sacasse, né, digamos assim, do bolso do colete, uma medida keynesiana. Essa medida do auxílio emergencial que conteve, porque a economia era para desabar, o país era para ter sido destruído com rebeliões, com saques, ele sacou do bolso do colete uma medida keynesiana que se fez necessário, politicamente necessária. Então, a inflação, para quem não entende, a inflação não é causada pela má gestão. A gestão econômica está sendo a melhor possível neste cenário. O que ocorre, o que vai levar à inflação é base monetária. Houve uma expansão da base monetária em função do auxílio emergencial, que a esquerda gostaria que fosse muito maior. Não que eles gostariam de ajudar os pobres, mas para estrangular o caixa do governo, né? Houve uma retenção na produção por causa do lockdown e as paralisações todas. Vem o aumento da demanda com a oferta reprimida, ocorre o quê? Aumento de preço. Isso é inflação. Não dá para falar muito rápido em um minuto, mas é isso. As pessoas precisam entender primeiro o que é inflação, né? E o que foi a gestão do governo federal, em especial da pasta do ministro Guedes, que agiu brilhantemente, né? E aí é claro que todo aumento que der vai dar problema, vai dar, porque vai aumentar os gastos que o contribuinte vai ter que pagar, né? Eu vou até replicar já mais uma pergunta para o senhor, então. A gente tem algumas fontes de controle de inflação. Por exemplo, a taxa Selic. Se eu aumentar a taxa Selic, você reprime justamente esse tipo de investimento, faz com que circule menos dinheiro porque tem efeito cadeia, o pessoal deixa o dinheiro investido. Hoje a taxa Selic está em 9,25%. Já esteve muito mais baixa, mas também já esteve muito mais alta. A questão do auxílio emergencial, professor, o Brasil, o governo Bolsonaro herdou da época do PT, da época do Temer, 380 bilhões de dólares em dados do Banco Central, e esses 380 bilhões são de reservas cambiais. Parte dessas reservas cambiais, elas foram torradas na época mais acentuada da pandemia, naquela época dos circuit breakers, que o Paulo Guedes queria fazer um controle de câmbio. E daí você coloca mais dólar no mercado, você desvaloriza o dólar perante o real, você derruba o preço, né? Então você vai colocando o dólar no mercado, você vai vendendo, tende-se o real estabilizar. Me parece que hoje a inflação está em decorrência de duas fontes primárias, o câmbio e também a questão do transporte. O transporte ele incide em efeito cadeia. O Brasil é um país, acho que não sei se era o Celestino que falava muito, ou se era o professor Aquito, da questão das ferrovias, que está sendo feito o marco das ferrovias agora. Me parece, analisando essa conjuntura de uma maneira mais ampla e as ações que foram tomadas em outros países, sobretudo, por exemplo, a Alemanha ou países nórdicos, que essas reservas cambiais foram torradas em momentos inoportunos, o que gerou aí sim um efeito cascata. Não houve um controle do câmbio, por isso a inflação do jeito que está. É isso? Não, o primeiro temos que entender que inflação é um fenômeno eminentemente monetário, né? É por isso que alguns países não têm nem moeda própria, como é o caso de Hong Kong, né? Não tem moeda própria. Não ter moeda própria talvez ajuda. Ter Banco Central, que tem Casa da Moeda, leva à emissão de dinheiro sem lastro, e isso vai gerar inflação, né? Agora, mas nesse caso não foi emissão de dinheiro nesse caso, foi reserva cambial. Você tem a outra alternativa, você tem a emissão, você tem o endividamento vendendo títulos do governo no mercado, e você tem ainda o uso do fundo de reserva, dessa reserva
que o governo tem em moeda estrangeira, né? Então, são mecanismos que os governos usam, geralmente, para fazer o controle da inflação, oferta e demanda, né? E eu acho, na minha avaliação como professor de História Econômica, né, em particular, durante 28 anos, pelo tudo que eu estudei, as medidas foram tomadas, as medidas possíveis, né? As medidas possíveis e foram adequadas para o momento. Se for, porque, digamos assim, eu como tenho uma formação mais austríaca, chamada Escola Austríaca de Economia, não propriamente monetarista, que é o caso da Escola de Chicago, de Milton Friedman, né? Eu sou mais para deixar o pau torar. Só que, politicamente, o laissez-faire, laissez-passer, né? Os princípios hayekianos, vamos chamar assim, né? de Kesner, primeiramente, né? Eles não são muito viáveis politicamente. Ou seja, um governo não é capaz de sustentar. Por isso que a esquerda apostou no descontrole da base monetária, visando o quê? Visando exatamente o descontrole da economia levaria à derrubada do governo. Então, é mais ou menos por aí o processo. Isso, acho que só essa questão daria um programa inteiro para discussão, para falar o que é inflação, né? O que é dinheiro, inclusive? Porque as pessoas muitas vezes não sabem o que é. Assim, saber todo mundo sabe, mas assim, não entende o que é dinheiro, o que significa dinheiro, né? Dinheiro é direito de haver, né? Para que o dinheiro seja correspondente à compra de mercadorias, tem que ter mercadorias. Certamente a gente vai discutir isso com mais afinco depois, porque também é um tema que eu gosto muito e eu acho que a bancada deve gostar também.